Olá, é um prazer estar novamente com vocês e nesse vídeo vamos continuar ainda o assunto da primeira porta, ou seja, ainda estamos na primeira sala porque nós ainda temos que usar a primeira chave para complementar o que nós dissemos a vocês. Provar que El é um Deus e Yahvé é outro Deus. Então, são dois deuses e vamos deixar isso claro. Foi feito um esforço muito grande de vários autores, de várias pessoas que manipularam os originais. Os teólogos alemães chegaram à conclusão que pelo menos 5 pessoas diferentes manipularam, censuraram, cortaram, adicionaram, excluíram e modificaram o texto original de tal maneira que hoje, segundo Harold Bloom e David Rosenberg, é impossível chegar ao texto original. Mas não estava assim na época de Jesus? Sim, estava, já estava assim. Mas como é que Jesus diz que as Escrituras não podem ser negadas quando ele usa a expressão está escrito, vós sois deuses, e a Escritura não pode ser negada? Como é que vós quereis me acusar de blasfemo porque eu digo que sou filho de Deus? Se a Escritura diz que aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, os juízes, os reis, os ungidos, os Mashiach, eram deuses, então como é que eu dizendo apenas que sou filho de Deus, vocês acham que eu estou blasfemando? Então, mas veja, os judeus estavam percebendo que Jesus estava usando partes da Bíblia e excluindo outras. Jesus não quis causar um escândalo, uma fratura e fazer logo uma divisão e dizer logo que ele era filho de El, segundo a sua alma espiritual foi gerada por El. Portanto, nas trevas divinas, ele é Reshit. Enquanto que o seu corpo material foi construído por Javé no universo de Javé. Aqui como Jesus de Nazaré. Então, ele sabe disto, ele utilizou-se disso à vontade. Por exemplo, quando disseram a ele, quando ele estava falando que o homem que repudia a sua mulher, ele se torna adúltero e a obriga a ser adúltero. Então os fariseus disseram, mas Moisés diz na Bíblia que aquele que repudiar a sua esposa, dê a ela uma chance de viver independente dele, fazendo uma carta dizendo os motivos, e ela vai apresentar aos sacerdotes para não ser considerada fora da sociedade, uma excomungada. Então, olha só, Moisés diz, o divórcio é permitido. Aquele que divorciar-se da sua esposa, escreva uma carta para que ela leve aos sacerdotes e todas as autoridades saibam que ela é uma mulher divorciada. E aí eles estavam na lei de Moisés. E a lei de Moisés é a lei de Javé. E Jesus diz, Moisés permitiu isto devido à dureza dos vossos corações. Olha, permitiu. Então, o profeta sabia, quando uma coisa era a condescendência dele diante de Deus, seja El, seja Javé, e quando era uma lei. As leis Jesus não transgride. Portanto, quando os judeus censuram Jesus por curar ao sábado, ele diz uma coisa que aparentemente vai contra as Escrituras, porque as Escrituras não dizem que Deus descansou no 7º dia, e por isso o 7º dia é dedicado apenas a leituras e preces e um dia para Deus, o Shabat. Mas Jesus, está escrito isso aí,
Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar seu santo nome em vão. Terceiro, guardar os dias do Senhor, incluindo aí o Shabat. Olha, está entre o decálogo. E Jesus diz: o Pai opera e eu opero. O Pai trabalha e eu trabalho. Isso está contradizendo, está batendo de frente com o terceiro mandamento, que manda guardar o Shabat. Então os judeus estavam obedecendo a lei de Moisés, no caso o terceiro mandamento, quando cobravam dele o repouso no sábado. E ele está dizendo que não era bem assim, porque no sábado ele sabia que, como Reshit, lá no universo de El, aí em Sof Yaor, ele criou Javé. Então a lei de Javé não era maior do que ele. Ele podia fazer o que quisesse com a lei de Javé, porque a lei de Javé foi, digamos assim, as coisas necessárias para travarem o homem, para o homem não usar a liberdade com excesso. Então, olha, aí é claro, transgrides o sábado, estás contra a lei. E ele diz, não transgrido não, mas o sábado diz, guardarás os dias dedicados ao Senhor. E o Shabat era o mais comum, de 7 em 7 dias, dedicarás este dia ao Senhor, e nem teu escravo, nem teu servo, nem o comprado, nem o nascido na tua casa fará nenhum trabalho, porque esse é o dia em que o Senhor fez o mundo e descansou. E assim fica para todos. E Jesus, surpreendendo, nos diz, o Pai trabalha. Então ele descansou ou ele está trabalhando? Então há algo aí muito secreto na Bíblia que chama-se um conhecimento oculto, Kabbalah, e que sempre houve, desde Abraão, né, até agora. Né? Por exemplo, há um momento em que Abraão diz a Deus: como é que eu saberei que eu terei aquilo que tu me prometes? Um filho, um herdeiro das minhas entranhas e uma terra onde a minha descendência possa viver. E Deus manda ele pegar 2 pombinhos e um cordeiro e um novilho e tal, e ele faz um tipo de trabalho que nós hoje chamaríamos até de magia negra, e uma tocha fica passando às 5 horas da tarde, fica esperando e espantando os urubus, e uma tocha às 5 horas da tarde passa por esses animais que estavam esquartejados, e aí Abraão sente que caiu uma profunda treva, ou seja, ele vai para outro universo. A treva, na verdade, é o dia de Javé. Porque nada está oculto aos seus olhos. Então ele entra no universo de Javé, uma outra dimensão. E nessa dimensão ele tem a visão de toda a história do povo dele. Desde aquele momento em que ele está ali até o fim do mundo. E nessa visão da história, segundo a afirmação de Jesus, ele vê Jesus encarnado, pregando na Galileia, pregando em Jerusalém, pregando em Cafarnaum, e Jesus diz aos fariseus: vós não sois filhos de Abraão. Quando dizeis somos filhos de Abraão, sois mentirosos, porque Abraão viu minha face e exultou. E se vós fosseis filhos de Abraão, seguiríeis o exemplo de Abraão. Ora, onde está escrito que Abraão viu a face de Jesus? O pacto feito entre Abraão e Javé, em que aquela macumba ali colocada naquele altar de pedra, né, que é alguma coisa que nós não faríamos, só o mago negro faria, mas naquela época não havia essa diferença. E então Abraão faz e vê toda a história e vê a sagrada face. E vê a face de Jesus, que Moisés pediu e não foi permitido. A Moisés não foi permitido. E eles estranham e dizem: ué, não tem mais de 30 anos e dizes que viste Abraão? Abraão viveu há 2000 anos atrás. E Jesus diz: antes que Abraão viesse à existência, eu sou.
Quer dizer, ele revela sua natureza divina. Eu sou. Eié era uma palavra proibida e quem a pronunciasse era apedrejado. Então, eles quiseram apedrejá-lo e Jesus, ficando invisível aos seus olhos, passou por entre eles e foi embora. Então, veja, há um fato aí importantíssimo. Abraão viu toda a história, então, o profeta dos profetas, né? E por isso foi chamado amigo de Deus. E dentro dessa visão da história, ele viu o Messias, o Mashiach, o ungido, o Cristo. Ele viu ele por inteiro, ele viu ele nascendo, ele viu ele pregando, ele viu ele ser crucificado, ele viu ele ressuscitado. Então Jesus garante isso porque diz: Abraão viu minha face e se alegrou, e vós quereis me matar. Então os sentimentos de Abraão não estão em vós, e logo vós não sois filhos de Abraão. Então veja, há seleções que Jesus Cristo faz da Bíblia. Um adendo à Bíblia, que eu já disse a vocês, que é feito lá no Gênesis, quando diz: por isso deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua esposa e os dois serão uma só carne. E Jesus cita isto, dando autoridade a esse adendo. Isso aí foi uma inserção, não existia no texto original. Os peritos já viram que o texto original não tinha esta parte. E Jesus dá autoridade a ela, ou seja, quem colocou bem colocado, porque quando casavam, a mulher ia para a tribo do marido, ficar na cidade onde o marido vivesse, no lugar onde o marido vivesse. E quando o marido morria, então havia uma lei consuetudinária que mandava que o chefe do clã desse o irmão mais velho do marido para coabitar com ela para gerar filhos. E esses filhos que ela tivesse com o irmão mais velho depois do marido dela seriam considerados filhos do esposo. Mas nem sempre essa lei era cumprida, né? Por exemplo, parece que Jacó não cumpriu essa promessa, ou Isaac ou Jacó, um dos dois não cumpriu. E então, quer dizer, aí alguém colocou uma mudança no costume, na lei, e disse: por isso, ao invés da mulher deixar o seu pai e sua mãe e ir para a tribo do marido, isso está implícito, o homem deixará seu pai e sua mãe e irá para a tribo da mulher. Quer dizer, foi uma solução que os anciãos acharam para que a mulher não ficasse desprotegida e não sofresse. Então o homem vai para a tribo da mulher e lá ele vai trabalhar no campo, seja lá comércio, seja lá o que for, e a mulher morrendo, ele continua trabalhando, pode casar com outra daquela própria tribo, pode mudar-se para outra tribo. Quer dizer, o homem tinha autonomia, a mulher não tinha. Então esta inserção foi aprovada por Jesus. Então, no final das contas, como é que fica a Bíblia? A Bíblia é um livro inspirado, mas não é um livro infalível, não é inerrante. E Jesus sabia, porque foi ele o inspirador da Bíblia, então ele sabia quais as partes que restavam, que eram, digamos assim, estavam de acordo com a mentalidade dele, Reshit, né, o Supremo Criador junto com Deus Pai, o Espírito Santo e o Verbo e o Logos, o Verbo, o Logos unido a ele, e o Espírito Santo como a dinamis que movimentava o poder da criação do Pai que ele usou. Então, há muitos lugares que Jesus Cristo, por exemplo, a mulher adúltera que o marido traz já com a pedra na mão, empurra, ele está sentado no chão e escrevendo na areia os mandamentos, quando o marido empurra a mulher, cercado de uma multidão, já com pedras na mão, e o marido diz: ela foi flagrada em adultério. A lei de Moisés, quer dizer, a lei de Moisés é a lei de Javé, manda que ela seja apedrejada, e tu o que dizes? Bom, se ele dissesse que não, ele estaria evidentemente desqualificando Moisés. Isso ele não fez. Ele apenas pegou uma pedra, sem levantar os olhos, apresentou a multidão e disse: aquele dentre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. O marido dela, que tinha amante, foi o primeiro a jogar fora a pedra.
Foram embora todos jogaram as pedras fora e ficou só ela. Então, olha o que é que ele fez. Na verdade, ele disse: não apedreja. Mas ele disse de uma maneira e com uma sabedoria que ninguém pôde contestar, e sem mencionar a lei de Moisés. Mas a lei de Moisés mandava apedrejar a adúltera, mandava, aliás, apedrejar o casal. Só que, como o machismo imperava, quem era apedrejado era a mulher e o homem não. E aí Jesus sai desse dilema, sem citar diretamente, sem responder sim ou não. Ah, Moisés está certo, toca a pedra na Geni, taca a pedra na Geni. Não, Moisés não está certo. Eu vim pregar o perdão de El. El é apaixonado pela humanidade e o amor que ele tem por mim, ele estendeu a todos. Portanto, antes de você pecar, ele já lhe perdoou. Então, perdoa essa pecadora. Aí ia ser um escândalo, porque ele ia bater frontalmente com a lei de Moisés. O que é que ele faz? Ele encontra uma terceira via. Nem o sim, nem o não. Ele pega uma pedra, conhecendo o ser humano, aquele que nunca cometeu o pecado, aquele que estiver puro e disser: eu sou justo, livre de pecado, como ele podia dizer de si, atire a primeira pedra. O marido dela tinha um amante. Ele era caixeiro viajante, segundo algumas pesquisas que nós fizemos, e ele, nessas viagens, ele tinha amantes. Então ele foi o primeiro a jogar fora a pedra dele. E assim nós vemos que Jesus selecionou. Haviam normas. Essas normas eram chamadas de a Mishnah. Comentários dos rabinos ao Pentateuco. Depois da Mishnah se alargou, formando o Talmud, mais um livro muito mais grosso de vários volumes. E aí, o que é que o nosso queridíssimo Bernard Kasper, que é judeu, diz aqui nesse livro, que é uma introdução ao comentário judaico da Bíblia, da coleção Biblioteca Judaica Popular, editado pela Biblos. É um livro totalmente judeu. Olha o candelabro aqui, a menorá, né? O que é que ele diz? Ele diz aqui claramente, com todas as letras, que a Mishnah, aquele livro que eu mostrei a vocês, reivindicava para si maior autoridade do que a Tanakh. Vou reler. Na página 34 do livro está escrito assim: a própria Mishnah afirma, Sanedrim 2,3: aplica-se maior rigor à observância das palavras dos escribas, isto é, da tradição oral, da Kabbalah, a Mishnah e o Talmud, do que a observância das palavras da Torá escrita. Eles sabiam que a Torá escrita estava toda alterada, que 5 mãozinhas tinham botado o seu dedinho ali e tinham alterado ao seu gosto. Jesus também sabia, porque Jesus era um rabi. E ele foi quem, vamos dizer assim, ditou a Torá a Javé, e Javé colocou lá, mas já estava em tempo dela ser revogada. Então, a Mishnah reivindica maior autoridade à tradição rabínica. E Jesus fez isso. Aqui nós temos uma Bíblia, já li para vocês, Bíblia Católica, edição pastoral, onde no livro dos 2 de Samuel, no caso da Bíblia, a página é 323, não vou reler, mas mostra que Davi decidiu que Jerusalém seria o centro político do reino de Judá, e ele conquistou a fortaleza de Sião, que ficou sendo a cidade de Davi. Conquistou. E aqui fala da batalha. E diz que Davi se instalou na fortaleza e deu-lhe o nome de cidade de Davi. No pé da página, no rodapé da página, aqui, em amarelo, está escrito pelo editor que
Historicamente, não se pode entender esse capítulo como tendo havido uma guerra entre Davi e os jebuseus. Primeiro, porque os jebuseus constituíam uma realeza pacífica de reis sacerdotes, e o rei jebuseu que reinava aqui chamava-se Sadoc, e Davi fez uma pilantragenzinha e colocou aqui Sadoc como sendo descendente de Levi, ou seja, deu o sacerdócio descendente de Levi até o exílio na Babilônia. Da filho de Levi, Gerson, Caate, Merari, filho de Caate, etc, etc, etc. E em determinado lugar, que não vou ter todo, vai dizer Zaraías, pai de Maraiot, pai de Amarias, pai de Aquitob, pai de Sadoc. Antes do cativeiro da Babilônia, portanto, no tempo de Davi. Ele refez as cronologias, ele refez as genealogias. E aqui ele coloca Sadoc, que aqui no cerco de Jerusalém, no suposto cerco de Jerusalém, era o descendente de Melquisedeque que reinava sobre os jebusitas, que já estavam misturados com os benjaminitas. Então, se ele tivesse matado os jebuseus, ele teria matado também os benjaminitas que tinham pedido asilo, aliás, né, na cidade de Jebus, aos Sadec, né? Cada um dos reis usava o título de Malek Tzadek, rei da justiça, e eles eram de uma religiosidade irrepreensível. Davi, portanto, pegou o sumo sacerdote reinante na época dele, chamado Sadoc, e nomeou sumo sacerdote dos judeus para, quando o templo de Jerusalém fosse construído por Salomão, Sadoc ser o sumo sacerdote. Mas já tinha Abiatar, que era sumo sacerdote. Olha o que é que Davi fez. Deu uma carteirada, né? Abiatar era sumo sacerdote, mas ele queria Sadoc. Então ele fez um jeitinho de colocar Sadoc na genealogia dos levitas, que só podia ser sumo sacerdote quem fosse levita. Ora, é fácil descobrir que Sadoc era sacerdote jebusita, descendente dos Sadec, né? Inclusive a palavra Sadec e Sadoc são idênticas, né? E eles reinam como sumos sacerdotes até o ano 176 a.C., quando os dois últimos descendentes da linhagem, Onias III e Onias IV, desapareceram sem deixar vestígios, não deixaram linhagem consanguínea. E aí entra Jesus. Então, veja só, então, que coisa terrível. O texto fala de uma batalha acirrada que vai ser repetida em outro livro, acho que Números. Mas o editor coloca numa nota de rodapé que não se deve entender o texto como tendo ocorrido uma batalha entre Davi e os jebuseus, porque todos os indícios históricos apontam para um pacto entre a realeza davídica e a realeza sacerdotal dos jebuseus. E agora? Uma explicação aqui no rodapé. Então, quem lê a Bíblia protestante, que não tem explicação de rodapé, não vai ter isso aqui. Vai acreditar que Davi conquistou Jerusalém à força, e matou, e entrou nela à força, né? Passando por cima dos cadáveres dos jebuseus e dos benjaminitas, que já eram um povo só. Então, meus amigos protestantes, me desculpem, mas sem isso aqui, vocês terão que fazer um grande estudo para chegar à conclusão que foi um pacto que Davi fez com o rei sacerdote jebuseu em Salém. Ele mudou o nome para Jerusalém, Jerusalém, ou cidade de Davi, e nomeou Sadoc, que usava o título real de Malek Tzadek, rei da justiça, rei da paz. E para tudo ficar certinho, Davi vai alterar as crônicas.
ele vai alterar as crônicas. E no capítulo 6 das crônicas está o clã Levíticos, e antes, no capítulo 5, está os descendentes de Levi até o exílio. Portanto, antes do exílio, aqui nós temos o nome de Sadoc, que é exatamente o rei de Jerusalém na época de Davi, quando eles fizeram um pacto. Os jebuseus, a dinastia jebusita, respeitaria os descendentes de Davi como reis, e os descendentes de Davi, reis, respeitariam a dinastia do Sadeque como sumos sacerdotes. Isso foi cumprido rigorosamente do ano 1000, do reinado de Davi, até o ano 176 a.C., né, em linhagem direta. No exílio babilônico, Josué era sadoquita, né, e uma coisa terrível de se ver. Outra contrariedade, e essa é flagrante, que o Papa Francisco disse que não teria coragem de citar esse texto. São dois textos que estão aqui, nesse texto, num desses textos, que é Gênesis, supostamente escrito por Moisés. Jacó vai para a Mesopotâmia, e quando chega na Mesopotâmia já é de noite, ele decide dormir. E quando ele adormece, ele tem uma visão. E diz: Jacó deixou Bersabé e partiu para Harã, na Mesopotâmia, portanto, dos caldeus. Chegou a certo lugar e resolveu passar a noite ali, porque o sol se havia se posto. Jacó pegou uma pedra naquele lugar, colocou sobre a cabeça e dormiu. Teve então um sonho. Uma escada se erguia da terra e chegava até o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela, os Beni Elohim. Anjos de Deus, no original está Beni Elohim. E essa parte daqui da Bíblia, o Deus é Elohim. É importante isso. Aqui não podia ter Javé escrito. Javé estava de pé no alto da escada e disse a Jacó: Eu sou Javé, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. A terra sobre a qual você dormiu, eu a entrego a você e a sua descendência. Bem, então, Elohim foi o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. Mas aqui Jacó faz uma mudança de deuses. Segundo o texto, ele diz: de fato, Javé, olha só, aqui tinha Elohim, no mesmo capítulo, no versículo 12 tem Elohim, e no versículo 13 está escrito: Javé estava de pé e disse a Jacó: Eu sou Javé, o Deus de Abraão e o Deus de Isaque. E aí Jacó fez então este voto: troca de deuses. Se Elohim estiver comigo e me proteger no caminho para onde eu for, se me der pão para comer e roupa para vestir, se eu voltar são e salvo para a casa de meu pai, então Javé será o meu Deus. Ou seja, Javé será o meu Elohim. Ou seja, ele troca Eloá, El, por Javé. E esta pedra que ergui como uma estela, um monumento, será uma casa de Elohim, Betel. Entra de novo o nome El. E eu te darei a 10ª parte de tudo que me deves. Aqui ele faz uma estela, um marco, e dá a esse marco o nome de Betel, para provar que ele se comprometeu a adorar Javé. É uma mistureba, né? É uma confusão muito, muito, muito grande, né? Eu teria que abrir mão da minha inteligência para aceitar isso como está. Então, o nome do lugar é Betel, casa de El. O nome que começa o capítulo é: E Jacó deixou Bersabé, partiu para Harã, sonhou com a escada onde os Beni Elohim, os filhos de El, subiam e desciam. E aí aparece Javé no alto da escada e diz: Eu sou Javé.
Aí Jacó pega uma pedra, coloca em pé, derrama óleo e diz: aqui será um marco de que este terreno é sagrado. Portanto, eu vou chamá-lo de Betel, casa de El, literalmente. Betel. Meu Deus. A coisa vai piorar, não vai ficar melhor, vai ficar pior. Porque quando você chega aqui no livro do Êxodo, Gênesis é seguido de Êxodo. Quando você chega ao livro do Êxodo, você vai encontrar Êxodo, capítulo 6. Capítulo 6, aqui eu estou no 12, 5, 6. No capítulo 6 de Êxodo, na Bíblia, página 72, diz: aqui o Deus já é Javé, porque é o Deus de Moisés. Então já saímos de Abraão, Isaac e Jacó, e aí supostamente Jacó mudou de Deus, e dali para frente, então quando ele foi para o Egito, ele já adorava Javé, não mais Elohim. Javé respondeu a Moisés: agora você verá o que vou fazer ao faraó. E Deus falou a Moisés: eu sou Javé, a mesma frase que falou a Jacó. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai, mas a eles não dei a conhecer o meu nome Javé. Acabamos de ler que Javé apareceu e disse a Jacó: eu sou Javé. E aqui diz: eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai. Exatamente, no capítulo onde fala de Jacó está uma mistureba. Ora El Shaddai, ora Javé. Quem meteu o dedinho ali misturou os nomes dos dois deuses, que na verdade não é apenas nome. São dois perfis diferentes. São dois seres diferentes. E vou provar a vocês, mas aí o Papa Francisco disse: eu não teria coragem de citar esses versículos se eu estivesse fazendo uma preleção, porque um contradiz o outro. O anjo da sarça ardente diz: eu sou Javé. A figura divina que está no alto da escada, em que Jacó contempla os Beni Elohim, que o Deus dele era El Shaddai, portanto Elohim, diz: eu sou Javé. Mas o anjo da sarça, quando fala com Javé, diz: eu não disse nem a Abraão, nem a Isaac, nem a Jacó que o meu nome era Javé. Como não disse? Isso está escrito ali. Gênesis, capítulo 28, versículo 13 e seguintes. E a contradição já está no próprio capítulo, porque Jacó ergue um mar com uma pedra, bota óleo e diz: este lugar é sagrado, eu vou marcá-lo para que toda a minha descendência saiba disso, e darei a ele o nome de Betel, casa de El. Aí está. Jesus sabia disso. Por isso, ele disse: foi dito aos antigos: amarás ao teu amigo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos odeiam, fazei o bem àquele que vos persegue. Ouviste que foi dito aos antigos. Ele aqui está desqualificando tanto a Mishnah, que é a tradição dos antigos, quanto a Torá. Quer dizer, tudo foi, na verdade, escrito por homens. Não há dúvida de que aqui há uma revelação, porque Deus se deu a conhecer, mas essa revelação vai ter que ser plenificada, vai ser clarificada pelo próprio Deus que se fez homem em Jesus, com a união hipostática. O Verbo, o Logos, se fez carne, porque Jesus estava em união hipostática com o Logos. Onde ele estava, o Logos também estava. Então, e aí ele, como Deus,
desqualifica a Mishnah e o Talmud, a tradição dos antigos, desqualifica a Kabbalah, que é a tradição dos antigos, desqualifica o Pentateuco, a Torá, e ele diz agora o que é que ele vem fazer, né? Eu digo as palavras que ouvi do meu pai. Aí chamam ele e diz assim: ah, você faz milagres e parece que tem muito poder, mas esse poder vem de Beelzebu, o príncipe dos demônios. A Cabala judaica disse que havia uma tríade, a Ensof Yaor, que era divina, e uma tríade diabólica, que era Beelzebu, Astarot e Asmodeus. Então, 3 seres poderosos diabólicos e 3 seres poderosos divinos, a tríade divina e a tríade satânica. Então, Jesus vem para dizer a verdade. Ele diz: me chamam de Beelzebu, que eu sou um mensageiro de Beelzebu. Como vocês ousam chamar aquele a quem o Pai ungiu e enviou? Ora, então Jesus já vivia no céu. Ele é Reshit, que estava lá nas trevas divinas com Ain, Sof, Aor. Então ele diz que houve uma cerimônia, houve algo que nós não podemos sequer imaginar. Aquele a quem o Pai, El, ungiu e enviou. Então ele já existia, há uma existência pré-terrena de Jesus, não como corpo, não como a figura que eu tenho e vocês têm, mas como alma espiritual, Reshit, representado pela Kabbalah ou Kabbalah, como um círculo unido ao Santo Pneuma, o Sagrado Ruá, e ao Sof, e ao pensamento de Deus. Ele, portanto, está de posse do pensamento de Deus, onde está a inteligência, da qual ele tira tudo, e a inteligência tem acesso à memória. Como nós vamos fazer? Vamos continuar. Não pensem que eu vou parar aqui. Vamos dizer a vocês, mostrar a vocês, conforme eu já disse, a Bíblia toda tem uma dívida imensa aos sumérios, acádios e caldeus. Desculpem, viu? Mas se vocês se arriscaram a encontrar a chave, não obriguei ninguém a ver esse vídeo, mas aqui está o mestre com a chave, e se vocês ousaram abrir a porta, usar a chave, agora o que está na sala, toda essa literatura está à disposição de vocês. Vocês não podem fechar os olhos. Então, na tradição caldaica, ou seja, os sumérios, acádios e os babilônicos, inclusive aí os assírios, eles tinham a tradição que, nessa tradição, mostra como é que surgiu Javé. Como é que surgiu Javé? Eu vou resumir um pedaço da história e vou ler a parte mais importante. Tá? Então nós temos duas xerox aqui. Uma é de Mircea Eliade, o conhecimento sagrado de todas as eras. E a outra é Los Mitos Hebreus, editado pela Aliança Editorial Madrid, Robert Graves e Rafael Patai. Aqui vocês vão ver, pela tradição, a tradição antiga, não dos antigos judeus, mas a tradição que vem desde o Éden, desde os sumérios, lá no paraíso, onde Ninoseg, casada com Enki, e foi daí que de uma das suas costelas saiu a mulher que eles dois criaram, e assim nós vamos agora, dentro dessa sala, ver a origem de Javé, como a tradição caldaica mostra. Então, havia uma deusa
Aí não podemos dar forma a ela, chamada Tiamat. E ela tinha um esposo chamado Apsu. Não tem tradução, embora Apsu nos dê uma noção de abismo, mas, né? E Tiamat e Apsu tiveram 2 filhos, e esses 2 filhos foram o avô Anshar e Kishar. Esses 2 filhos eles deixaram no trono e eles 2 renunciaram ao trono. Anshar e Kishar tiveram 2 filhos, Anu e Anate, e eles renunciaram e deixaram os filhos no trono. E aí nós estamos agora na época em que Anu e Anate estão no trono. E eles têm 3 filhos. Uma filha chamada Ninursag, que governa a terra, o solo. Um filho chamado Enlil, que governa a atmosfera, portanto, tudo que tem, todos os fenômenos atmosféricos, o trovão, a chuva, a tempestade. E ele tem um outro filho chamado Enlil. Enki, Enlil e Ninuseg. Vou repetir. Enki é Deus daquilo que fecunda a terra, das águas. Mas é também Deus no céu. As águas que se formam no céu, ou seja, as energias celestes, são dominadas por ele. Por isso, En, que na verdade é An, o supremo Deus do céu, e Ki, terra. Então, ele é Deus do céu e Deus da terra. É, portanto, um Deus muito poderoso. Enlil só domina a atmosfera, os fenômenos atmosféricos, e é ele que causa o dilúvio, onde a tradição sumeriana diz que os deuses tiveram tanto medo que foram para o céu de Anu, ou seja, o terceiro céu, porque a coisa aqui estava braba. Então, Tiamat, casada com Apsu, gera Anshar e Kishar. An é sempre céu e Ki é sempre terra. Então, Anshar é o céu superior, Kishar uma terra superior, não é a nossa ainda. Esse casal gera Anu e Anate, que An é sempre o céu. E aí Anate seria apenas o patronímio, o nome, o antropônimo dela como deusa, esposa de Anu. E eles têm 3 filhos a quem ele confia todo o universo. Enki, que tem poderes no céu e na terra, principalmente nas águas, é o deus das águas. Enlil, que só tem poderes no universo, na superfície da terra para cima, e nos céus os poderes dele são equivalentes ao de Enlil. Então ele rivaliza com Enlil quando disputam poder no céu. E Ninusag, que tem o solo. É aí onde ela cria o paraíso terrestre e de onde vem o mito de Adão e Eva no paraíso. Pois bem, de repente Tiamat decide retomar o lugar. E aí a primeira coisa que ela fala é para Anshar e Kishar que ela vai tomar o trono de Anu. Aí começa a fofoca dos deuses. Anshar e Kishar vão até Anu e dizem a ele: reúnam todos os deuses, serão mais de 300. E aí, numa grande assembleia, Anshar comunica que Tiamat decidiu retomar o poder, e para isso ela procriou de novo com Apsu um exército de monstros invencíveis. Aí Anshar supõe que Anu vai dar conta do recado, mas Anu, que é um deus ocioso, chama Enki, que é Deus no céu e na terra, e diz a ele: meu filho, faz esse trabalho. Mas Enki, que era Deus no céu e na terra, mas tinha ensinado tudo o que ele sabia ao seu filho Marduk. Ele teve um filho chamado Marduk, que tinha uma coragem que ele não tinha, que tinha uma sabedoria que ele tinha, mas não tinha o poder que ele tinha. Então, o que é pedido por Anu?
Uranchar, por Kishar, Marduk se dirige ao avô: não temas, meu avô Kishar. Tiamat não causará mal a ti, nem ao meu pai, nem à Assembleia dos Deuses. Eu vou enfrentá-lo. Então, coragem é o que mais ele tem, como diziam os meninos do Ego Trip. Coragem para enfrentar, frente a frente, eu no espelho. Então, e no final ele perde a coragem, que era a única coisa que ele tinha. Ele volta da Ego Trip derrotado e perde a coragem, vem com medo. Não se preocupe, mas eu tenho um pedido a fazer. E qual é esse pedido? Perguntam a ele. E aí ele diz: eu tenho algum poder, mas não tenho todo o poder. Então, eu preciso de poder para lutar com Tiamat. Isso está no épico chamado Enuma Elish, assim denominado por causa das duas palavras iniciais do poema, narra uma série de eventos que começa quando a ordem foi separada do caos e culmina na criação do cosmo característico dos antigos babilônios. Ao nascerem de seus pais primeiros, Apsu e Tiamat, nas águas mescladas, os deuses perturbam Apsu com sua agitação. Ele quer matá-los, mas Tiamat protesta. O inteligente Ea, Enki, que depois vai ser Iá e Iavé, sabendo da intenção, já está aqui, hein? Iavé já está aqui, com o nome de Iá. Sabendo da intenção de Apsu, mata-o. Agora é Tiamat quem se enfurece. Ela produz um exército de monstros para vingar o marido e arrebatar o poder da geração dos deuses jovens. Aterrorizados, os deuses procuram a ajuda de Marduk, filho de Iá, ou Enki. Marduk concorda em enfrentar Tiamat, mas exige a supremacia sobre os deuses. Estes imediatamente se reúnem, declaram-no rei e o despacham armado dos seus ventos, tempestades. Então, cada deus, vamos explicar assim, já só temos 3 minutos, ele passa diante de cada deus, dos grandes deuses, e cada deus dá a ele 10% do seu poder. Ele já era um deus, filho de um deus, mas não era um grande deus, porque os grandes deuses eram Anu e Anat, Enki, de quem ele era filho, Enlil, que era irmão de Enki, e Ninuseg, que era a deusa da terra, das florestas, e, portanto, no paraíso, ela era quem vai dar origem a tudo mais no paraíso terrestre. Então, cada grande deus, Marduk chega diante dele e o deus dá para Marduk 10% do seu poder. O primeiro deus é o deus que faz tudo aparecer do nada. Não vou dar o nome que eu não me lembro e não vou ler essa passagem porque só temos pouco tempo. Então, o deus que é capaz de criar do nada, cria um tecido lindo, de uma seda maravilhosa, brilhante, e depois dá outra ordem e o tecido desaparece. Aí diz: pronto, agora tu tens este meu poder. Aí Marduk, como uma criança que acaba de receber um brinquedo, faz um gesto e aparece um tecido diferente daquele do Deus Criador do nada, mas aparece um tecido lindo, e ele faz outro gesto e o tecido desaparece. Pronto. Aquele poder ele já tem. E assim ele vai desfilando diante dos grandes deuses, e cada deus vai dando a ele o poder, 10% do seu poder. Resultado, ele termina tendo o poder de todos os deuses juntos para lutar contra Tiamat. Bom, Tiamat representa o caos, que ela vai fazer tudo voltar ao que era antes. O combate é breve. As armas de Marduk destroem o corpo de Tiamat, furando como um balão. Marduk dispara uma flecha que penetra na boca escancarada de Tiamat e atinge-lhe o coração. A seguir, ele divide Tiamat em 2 metades e com elas forma o céu e a terra. Nós somos habituados: Uranus, para os gregos, o céu, e Gea, a terra, né? Geb, para os egípcios, e Nut, o céu e a terra. Eles tinham essa concepção que eram 2 deuses. Então, aqui, Marduk divide Tiamat em 2 partes,
Com uma parte ele faz o céu, com outra parte ele faz a terra. Depois de pôr ordem, cosmos, nos céus, quer dizer, ele destrói completamente o caos que Tiamat pretendia, ele pede auxílio a Ea, o pai dele, para, com o sangue de Kingu, demônio-chefe de Tiamat que ele tinha matado, criar os homens de cabelos negros da Mesopotâmia, entendeu? Os sumérios tinham cabelos negros, ao contrário dos vikings e de outros não eram loiros. Né? Os cázaros eram loiros, os vikings eram loiros, aqui o texto nos diz que eles tinham cabelos negros. O poema termina quando os deuses constroem um templo para Marduk. Os deuses constroem um templo para Marduk, que passa a ser o deus dos deuses, e nele reúnem-se para celebrar o grande feito do herói. Enuma Elish, que é o nome do poema, data provavelmente do começo do segundo milênio a.C., ou seja, exatamente quando Abraão está saindo do Egito, de Ur dos Caldeus. Aqui, vou ter que ceder um pouquinho, eu vou deixar para a próxima. Aqui, então, já temos ali uma noção de como é que o mito, que a tradição sagrada fala que um Deus menor, Yahvé, é criado, na verdade, né, ele já existia, nós vamos falar detalhadamente sobre Yahvé no próximo, então ele já existia, mas ele recebe autonomia e poder. E os deuses decidem fazer isso porque a criadora de todos, a mãe de tudo, né, a prima mater, tinha decidido fazer tudo voltar ao caos. E eles não queriam, porque sabiam que esse retrocesso seria ruim para o mundo. Então, Marduk, que tinha coragem, que tinha algum poder, que tinha sabedoria que Ea, em que tinha dado para ele, Ea vai ser Yahvé. E ele destrói Tiamat, quer dizer, a provável causadora do caos. Os deuses ficam livres tanto de Apsu, né, que foi morto por Ea, quanto de Tiamat, que foi morta por Marduk. Não sabemos a forma desses seres, estamos no mundo dos deuses, em outra dimensão. Mas o que sabemos é que Marduk restabelece a ordem segundo a sua vontade. Ele cria um novo céu e uma nova terra. Então é outro universo, não é mais um universo criado por Anshar e Kishar, o qual é herdado por Anu e Anat. Não é mais esse, é um novo universo. Então são duas criações, dois criadores. Tiamat e Apsu são os criadores originais, e o novo criador é Marduk, que pede auxílio ao pai, Ea, Ia, em que, usando o sangue de Kingu, um demônio, formar os homens de cabelos pretos, nós. Então, a criação agora do homem vai ser feita por Ea, Yahvé, e por Marduk. Marduk pede a Ea para usar a sabedoria que essa ele não tinha e criar o homem, usando o sangue do demônio Kingu. Então, Yahvé já entra na história como criador do homem, ajudando o filho, e aí há novos céus e novas terras, ou seja, um novo universo é feito por Marduk, que na verdade depois foi unido a Ea, e os dois se tornaram uma pessoa só, na figura de Yahvé, que é único, mas com os poderes de ambos. Então, assim que o mito descreve como é que um simples anjo recebeu de Elohim, do Ain Sof Yaor, e de Reshit, poderes, capacidades e uma missão: criar um outro universo, novos céus e nova terra. E é isso que ele vai fazer. Yahvé, portanto, é um Deus fazedor, que vai usar a substância de Reshit para criar o universo dele, que terá um propósito definido. Assim é que nós recebemos da Sagrada Tradição, a escola dos magos, o colégio dos magos caldeus.
E assim estamos passando para vocês, mostrando que a verdade não é difícil de entender. Bom, esperamos que esse vídeo complete o anterior, porque o próximo já será especificamente a ação de Javé. Aqui estamos explicando como ele surgiu, através dos mitos babilônicos, sumérios e acádicos. Depois o autor da Bíblia usou esses mitos, usando o paraíso, o dilúvio, né, o Noé da Bíblia, que era Utnapishtim, e várias outras coisas, né? A flor da vida eterna, que Gilgamesh não consegue comer, porque a serpente do Éden come a flor antes dele pegar, e assim por diante. Então, acho que nós terminamos de fazer a exploração da nossa primeira sala. Vamos então nos despedirmos, agradecendo se vocês virem o vídeo, derem o seu like ou dislike, fizeram algum comentário e se inscrevam no canal. Até a próxima, se Deus quiser.